Meus bons amigos, bom dia. Sejam bem-vindos, é uma honra estar novamente aqui no Reproducanda. Bom revê-los. Cadê o Edinho? Edinho, obrigado pela oportunidade. Fiquei emocionado com o vídeo, assim, a gente acredita na mesma coisa. E para falar a verdade para vocês, o fato de vocês estarem aqui hoje, terem vindo ontem, vir amanhã, passar o dia, mostra uma coisa muito, muito importante. Que vocês querem mais, que vocês acreditam na mudança, que vocês não aceitam apenas onde vocês chegaram. E quando a gente trabalha com quem quer mais, é sempre muito fácil para a gente trabalhar, porque a única coisa que a gente acredita é que as coisas vão mudar. E essa mudança toda depende de uma única pessoa, que é a liderança da fazenda. Ao longo desses anos, a gente veio medindo fazenda. Inclusive, esse ano, completou 20 anos que a gente mede fazenda do Rio Grande do Sul até o Amapá, passando pela Bolívia e Paraguai. E quanto mais a gente mede resultado de propriedade, pecuária de corte, pecuária de produção de genética, milho, soja, cana-de-açúcar, mais a gente tem uma certeza. Se não existe unanimidade no lucro de uma farmácia, ou seja, nem toda farmácia dá lucro, nem todo hotel dá lucro, nem todo restaurante dá lucro. Concordam comigo? Nem toda fazenda dá lucro. Ou seja, se a gente está inserido no ambiente agropecuário, o pessoal fala assim, a agropecuária está indo bem, a agropecuária está indo mal. Na verdade, a grande questão é que existem fazendas que vão muito bem e existem fazendas que vão muito mal. Grande parte das fazendas vizinhas de cerca chegam a ter lucro, que uma fazenda tem o lucro dobro da fazenda vizinha. Fala assim, caramba, a pessoa está no mesmo solo, ela está no mesmo clima, ela faz a mesma atividade, ela compra bezerro pelo mesmo preço, ela tem a mesma oferta de nutrição, por que uma fazenda tem o dobro do lucro da outra, que é vizinha? E aí é justamente por isso que eu estou aqui, para contar para vocês, depois a gente ter mapeado aí centenas de fazendas, ano passado foram 250, esse ano mapeando mais de 350 fazendas nesses estados todos, mas não só simplesmente fazendo um questionário para o dono, é indo, é conferindo o rebanho, é conciliando banco caixa, é realmente tendo certeza absoluta de qual foi o lucro daquela fazenda. A gente separa aquelas que tiveram mais lucro daquelas que tiveram menos lucro, ou até que tiveram prejuízo. Infelizmente, a gente está caminhando aí pelo 4º ano consecutivo que pelo menos 1/3 das propriedades tem prejuízo. Mesmo sendo de pecuária de corte. Quando você vê a turma do boi tendo prejuízo, você já se faz uma pergunta, ué, pecuária não é uma atividade segura? Como que uma atividade segura dá prejuízo? Então você vê que aquilo que foi verdade até o começo dos anos 2000, deixou de ser verdade. E que para eu tenha lucro hoje, eu preciso repensar o meu negócio. E uma coisa que a gente realmente vem aprendendo ao longo dos anos, é que a distância entre a média das fazendas e as melhores só cresce. Ou seja, enquanto a média das fazendas e pecuária de corte dão R$70, R$80 por hectare, para ser mais exato, aí, menos de R$80 por hectare, as top 10% que mais dão lucro deram 780. Quando a gente olha para a cana-de-açúcar, é a mesma coisa. Quando a gente olha para a soja, é a mesma coisa. Então, a grande questão é, tudo bem, se existe essa diferença, qual os fatores que interferiram para que realmente uma fazenda vizinha da outra ganhasse 10 vezes mais? E quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pensa no aspecto de transformação. Olhando aquele drone e depois aquele outro, como que chama aquele aviãozinho? Vante, olhando Vante, que faz essa identificação, a gente faz uma reflexão. Se você chega num dia de campo hoje, normalmente não é um enxame de drone voando na nossa cabeça, quando você vai num dia de campo na fazenda, não é? 10 anos atrás não tinha isso. Por quê? Porque o drone era muito caro. 2 meses atrás eu conversei com um colega do interior de São Paulo, de uma startup, que desenvolveu um drone que carrega uma plantadeira, e essa plantadeira pode plantar até 30 quilos de semente. E o camarada desenvolveu esse drone para plantar semente de arroz no Rio Grande do Sul. E eu falei, caramba, se tem um drone que
carrega 30 quilos de semente, e dá para plantar arroz, vamos plantar capim sobre a semeadura de soja para integração lavoura-pecuária. Então é só questão de tempo para que a gente tenha, assim, realmente, cada dia mais, a eficiência de drone. Mas não é só drone que a gente chegou de novidade. Hoje a gente fala de um médico, por exemplo, que não só olha para o paciente, ele consulta um grande banco de dados e, baseado nas pessoas que têm o mesmo tipo de sangue, que têm o mesmo tipo de doença, que têm a mesma altura, que têm o mesmo perfil, a decisão sobre o tratamento não é mais só a opinião dele baseada num banco de dados gigantesco, e assim ele acerta mais. Além disso, todo mundo que está aqui uma hora vai andar de carro elétrico, possivelmente, não é? E depois nós vamos andar com um carro sem motorista. Já pensou sair daqui para Coxim sem motorista? Quem que é a turma do Coxim aí? Hein? Tem que confiar, né? Mas acredito que vai ser seguro a gente ir para Coxim. E assim vai mudando. E tem uma universidade americana que chama Singularity, que normalmente ajuda a prever o que vai ser o mundo do futuro, e os caras normalmente acertam, que eles falaram que até 2038 já vão ter inventado um implante que é chamado implante cortiçal, que você vai pôr o implante no córtex cerebral e vai conectar teu cérebro à nuvem. Já pensaram nisso? Já pensou nisso? E os caras afirmam e falam, e já vai falar de projeto assim. Aí você faz uma pergunta, você conecta no aparelhinho, né? E já faz a pergunta lá. Nem precisa chegar nesse ponto, mas vocês concordam que a mudança é gigantesca? Mas eu vou contar um segredo para vocês. Para mim, a mudança gigantesca é matar um boi com 20 meses e 20 arrobas a pasto. Para mim, mais importante do que o drone com a plantadeira, eu entorar as bezerras aos 14 meses e ter 85% de prenhez. Para mim, mais ou tão importante quanto a inteligência artificial é poder criar uma fazenda que meu gado come só ponta de folha. Porque na ponta da folha tem 20% de proteína e tem alta digestibilidade e é capaz de dar ganho superior a 1 quilo por dia. Ou seja, eu não preciso ter suplementação altíssima para ter ganho superior a 800 gramas se eu tiver ponta de capim, se eu tiver manejo para isso. Para mim, a revolução é garantir que vai ter vida no solo. Porque com vida no solo eu vou ter planta forte, planta produtiva, raiz aprofundando. E com tudo isso eu vou conseguir o mais importante, que é ter uma fazenda que dê lucro. A pessoa falava assim, eu sou da pecuária, eu sou do soja, eu sou da cana, eu sou da batata doce, eu sou do amendoim. No final das contas, a unidade de negócio é a fazenda, concordam comigo? Então, se a unidade de negócio é a fazenda, não é o boi, eu tenho que pensar no lucro da fazenda. E a grande revolução que a gente precisa já começar a pensar em implantar, e é o primeiro grande recado que eu queria deixar para vocês, é que essa revolução é revolução ligada a layout de fazenda. Antônio, que troço é esse de layout de fazenda? Vocês concordam comigo que a maior parte das fazendas, ela foi se dividindo, foi pondo água, quase que igual uma cidade bastante antiga do interior de São Paulo, cidade de 400, 500 anos, tem o centro, depois foi crescendo em volta do centro, e de repente a cidade ficou com 400 mil habitantes, e aquele centro ficou estranho. Não é mais ou menos assim? Quando a cidade vai crescendo muito sem planejamento? E no caso da fazenda, a gente chega na fazenda, você tem pasto de 4 hectares, de 7 hectares, de 12 hectares, você tem pasto contínuo, pasto rotacionado, água de um jeito, água do outro jeito. Não é mais ou menos assim na maior parte das fazendas? E não tem problema nenhum ser assim hoje, o problema é continuar assim. Sabe por quê? Porque pecuária é excelência operacional. Nós acabamos de falar aqui que tem que comer ponta de capim, que tem que ganhar 800 gramas por dia, que eu preciso corrigir o problema da seca, talvez com integração lavoura-pecuária, com confinamento e assim por diante. Imagina a cabeça de um peão, de um capataz, que precisa manejar um pasto, que na época do verão cresce numa velocidade, na época da seca cresce em outra velocidade, onde cada invernada tem um tamanho diferente, ele precisa manejar impecavelmente. É mais fácil ou é mais difícil ele manejar com qualidade quando a cerca é diferente, o pasto é diferente, a água está em cada lugar, hein, gente? É mais fácil ou mais difícil se a fazenda fosse pensada em simplificar a vida do peão? O que eu quero dizer aqui é refletir por que tem que ser praça de alimentação e não rua de alimentação. Por que eu tenho que abrir 4, 5 colchetes porteira para chegar no coxo? Então, a grande primeira revolução que a gente tem é pensar a fazenda com cabeça de engenheiro, né? De um jeito assim, como que minha fazenda tem que ser, em termos de divisão de água, de cerca, de corredor, para que eu precise
gastar menos óleo diesel para chegar lá, para que eu precise de menos gente trabalhando comigo, para que eu precise realmente aumentar a chance da fazenda funcionar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer sobre layout de fazenda? Está claro, pessoal? Essa é a primeira grande revolução que nós vamos ter que pensar, porque eu não tenho como ter lucro com pecuária, ou ter lucro com agricultura, seja o que for, mas eu vou me concentrar mais em pecuária aqui, sem excelência operacional. E excelência operacional depende de uma infraestrutura que funcione. E quando eu começo a pensar na infraestrutura, todas as fazendas que a gente faz revisão de layout, eu penso isso, não precisava ter tanta cerca. Se ela fosse pensada de outro jeito, podia ter menos cerca, por exemplo. Ela poderia ser manejada de outra forma. E alguém fala, Antônio, você está louco? Eu vou ter que fazer tudo? Talvez no curto prazo não, mas no longo prazo sim. Eu sei que um quilômetro de cerca custa 10, 11, 12 mil para fazer. Mas se a gente quiser realmente ter uma fazenda profissional, a fazenda tem que ter uma linha de montagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa revolução, que tem a ver com repensar um jeito da fazenda funcionar melhor, é pensar qual é o tipo de gente que eu preciso ter trabalhando comigo. A gente chama de revisão da estrutura funcional. Até porque tem dois tipos de profissional, o que faz e o que dá desculpa, é ou não é? Então, quando a gente começa a pensar na equipe, vem uma grande reflexão. A fazenda funciona bem quando eu não estou? Todas as tarefas combinadas são realizadas? Se precisar tomar uma decisão, a pessoa toma a decisão? Então, a gente começa a repensar a fazenda a ponto de um cliente nosso em Rondônia, ao invés de contratar um zootecnista, um agrônomo veterinário para cuidar do confinamento, nós contratamos um engenheiro de produção. Porque a gente fez a leitura que o engenheiro de produção vai cuidar do confinamento, que a gente sabe a importância de disciplina, a importância de capricho, a importância de eficiência, para que você consiga pôr 1 quilo de carcaça líquida num boi. Antigamente falava 1 quilo de peso vivo, há 10, 15 anos atrás, hoje fala 1 quilo de carcaça líquida, pelo menos. E para isso eu estou precisando mais de engenheiro de produção do que o do zootecnista, para dar um exemplo. O zootecnista faz a dieta, o veterinário ajuda nisso, mas é engenheiro de produção que está à frente. Então, é repensar a estrutura funcional. E aí, caminhando, por que ali, na fábrica que foi mostrada da Canda, tem um robô que vai lá e pega o saco e coloca certinho, pega o saco e coloca certinho? Se fosse gente fazendo aquele serviço nessa velocidade, ia dar conta de fazer, gente, pessoal? Vocês viram, entende? Lembra a parte que eu estou falando do vídeo ali? Se fosse gente, ia conseguir montar aqueles pallets daquele jeito? Não. Então, da mesmo jeito, na fazenda, nós temos que pensar como nós vamos fazer a automação. A automação do trato, por exemplo. Né? E aí, essa é uma revolução que eu quero convidar a vocês a refletirem, que eu tenho certeza que quando a gente repensar a logística interna da fazenda, que eu chamo layout de fazenda, a gente fazer uma autoanálise sobre a estrutura funcional e como fazer que a fazenda funcione melhor, pensando em automação, as coisas começam a mudar. E dentro disso tudo, eu separei 8 características, deixa eu pensar aqui como que vai passar. Opa. Para baixo. Que realmente impactaram no lucro. Antes de falar dessas 8 atitudes, que foi o resumo, que é o mais importante, até porque, sendo bem sincero, o que tem de mais valioso é o tempo, concordam comigo? Se a palestra for boa, ótimo, valeram os 40 ou 50 minutos, se a palestra for ruim, perderam o tempo. Eu não tenho, né? O Edinho não deu essa opção, né? Falou, não, o povo tem que, né? O povo tem que sair com alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é essa diferença entre as fazendas média, que nós medimos, R$ 73,00 por hectare ano, enquanto as melhores, 780. No soja, a média das fazendas que nós medimos deu R$ 115,00 aproximadamente. Então, você vê que a média do soja também não é muito mais alta. É claro que você tem gente ganhando 1.000, 1.200, 1.500 na atividade de soja. Mas quando você olha para a média, também tem gente perdendo, né? Então, não é o fato dele estar na pecuária, estar na agricultura, que garante que ele vai ganhar mais ou que ele vai ganhar menos. Do mesmo jeito na cana-de-açúcar, do mesmo jeito seringueira, do mesmo jeito eucalipto e assim por diante. Então, a pergunta é, o que essas fazendas que ganham 780 fazem? E quando a gente compara, por exemplo, o indicador que é chamado taxa interna de retorno, o que é taxa interna de retorno? É uma medida que mede a rentabilidade do processo. Se o meu dinheiro, por exemplo, eu estiver hoje na poupança, vai render 0,3, 0,4, 0,5 numa aplicação financeira que hoje caiu bastante, a Selic diminuiu, as implicações são mais baixas. Antigamente a gente aplicava dinheiro a 10% ao ano, estão aplicando a 6% ao ano. Né? Quando a gente olha para a aplicação das fazendas que a gente mede, a média das fazendas dá 0,25 ao mês.
sem considerar o patrimônio terra, apenas considerando o gado, as máquinas e o dinheiro. 0,25 ao mês é um bom ou é um mau negócio, pessoal? Quem me ajuda? É um péssimo negócio. Tanto que a gente conclui o seguinte, que pecuária é um péssimo negócio para muitos, mas é um excelente negócio para alguns. Tanto que tem uma turminha aí, ó, ganhando 1,6%, 1,7%, 2% ao mês. Ou seja, o mesmo negócio entrega para um 0,25% ou 2%. Bom, vamos falar então desse povo, deixa eu pegar aqui, que realmente faz a diferença, que consegue fazer. E a gente encontrou oito características absolutamente marcantes e presentes nas fazendas que ganham mais dinheiro. E eu conhecendo essas características, eu posso me avaliar se eu tenho ou não. Se eu tenho, ótimo, parabéns, mas se eu não tenho, o que eu tenho que fazer para ter essas características? Porque não foi baseado a eu acho, até porque a gente acredita que quem planta acho, colhe quase. Tudo é sempre baseado em fatos, em dados, em métrica e assim por diante. No meu WhatsApp, por exemplo, a frase é assim, em Deus eu confio, todos os outros devem me apresentar os números. Né? É mais ou menos assim a frase. Então, a primeira característica, na minha opinião, a mais importante, essas fazendas têm dono. E alguém pode falar assim, mas Antônio, toda fazenda tem dono. Quando eu falo dono aqui, eu falo essas fazendas têm liderança. Essas fazendas têm a figura de um líder. E ser dono não obrigatoriamente significa que é um líder, concordam comigo? Ser dono é porque está no meu nome o negócio, é. Então eu sou dono, pronto. Agora, liderar é outra coisa completamente diferente. Liderar é mostrar o caminho e criar condição para que aquele caminho seja percorrido. Liderar é pôr coragem na alma das pessoas para que elas façam. Liderar é fazer com que as pessoas deixem de fazer porque você mandou elas fazerem, para que elas façam porque elas acreditam que tem que ser feito. Liderar é bater meta através da equipe. Se a fazenda só funciona quando você está lá e está em cima de tudo, talvez você realmente entregue resultado, mas a liderança não está acontecendo. E uma pergunta para vocês, quem aqui é músico? Não vou pedir para vir aqui na frente. Quem aqui é músico? Toca algum instrumento? Que instrumento você troca? Você toca viola. Como que é seu nome? Oi? Josimar. O Josimar toca viola, que ele falou que mais tarde vai tocar para a turma aí. Se o Josimar tiver sentadinho onde ele está, e a viola do Josimar tiver aqui em cima, vai sair música? Não. Por que não vai sair música? Porque o Josimar, que é o violeiro, está a 15 metros de distância da viola, então não vai sair música. Por quê? Porque música é o músico em ação, concordam comigo? Se o músico não estiver em ação, não tem música. E liderança é o líder em ação, ou seja, o líder tem que estar atuando. Para o Josimar, o instrumento dele é a viola, é ou não é? E para o líder, qual que é o instrumento do líder? Gente. Vocês concordam que o instrumento do líder são pessoas, é ou não é? É o peão, é o capataz, é o tratorista, é o gerente, seja quem for. E o líder está atuando, e você mede esse líder atuando quando? Quando você percebe a fazenda melhorando. Se a fazenda está melhor, existe um líder atuando. Se a fazenda está igual ou pior que o ano passado, não é liderança. A pessoa não está sendo um líder, ele está sendo um zelador. Porque se a fazenda piorou, é um zelador ruim ainda. Concordam comigo? Então, o nosso papel desse líder é falar o seguinte, o básico, vamos para a prática aqui. Vamos para a prática aqui. O líder é aquela pessoa que mostra o caminho e inspira. E aí vem o primeiro número que vale a pena a gente registrar. As fazendas mais lucrativas matam pelo menos um boi por hectare, ano. O camarada tem 1.000 hectares, ele mata 1.000 boi ano. Ou seja, ele tem que ter uns 1.700, 1.800 para poder matar 1.000. Então, as fazendas mais lucrativas matam pelo menos um animal por hectare ano. Então, se eu sei isso, começa a ter uma referência. Lembram que a unidade de negócio é a área? É ou não é? É a área. Então, eu preciso ganhar reais por hectare, concordam? A minha principal métrica, ou meu principal número, é quanto de dinheiro eu ganho por hectare aberto.
A gente mede fazendas que ganham 780, mede fazendas que ganham 78 e mede fazendas que ganham R$ 1.500 por hectare. Então, a minha métrica é reais por hectare. E eu quero dar um outro número para vocês aí como líder. As fazendas de recria e engorda, as fazendas top, ficam com uma margem mais ou menos de 20% do que faturou. Ou seja, se eu quero ganhar 200 mil, eu preciso faturar 1 milhão na recria e engorda. Por quê? Porque eu tenho reposição e assim por diante. E o pessoal que tem vaca, o ciclo completo, a margem é 30%. O que eu quero dizer com tudo isso para simplificar? O líder tem que saber um número muito claro, que é quantos boi ele tem que matar por ano. Ele tem que ter um número muito claro quantos bezerros ele tem que desmamar por ano. E quem tem vaca e ciclo completo na fazenda, o mínimo que nós temos que buscar é desmamar 0,8 bezerro por hectare. Lembrando que não é o hectare da vaca, é o hectare geral da fazenda. Se eu tenho 1.000 hectares com ciclo completo, cria, recria e engorda, eu tenho que pelo menos desmamar aí os 800 bezerros. Só que tem um ponto importante. Não adianta só focar na produção, eu tenho que focar na margem. Lembra que o meu papel como líder é, preciso faturar 1 milhão e vou gastar 800 mil no máximo. Então o papel do líder é indicar para a equipe quantos boi tem que matar e o que tem que fazer, quantas vacas nós temos que tintorar, quantos bezerros tem que nascer, quantos bezerros tem que desmamar e assim por diante. Então o nosso papel é simplificar a conversa para a nossa equipe. Nós temos que chegar numa fazenda e perguntar quantos bois você vai matar esse ano. E o ano que vem? Quanto que isso representa em boi por hectare abatido? Qual que vai ser o faturamento? Vocês estão entendendo que o líder que lidera é aquele que mostra o caminho e cria condição para ele ser percorrido. E eu estou falando a partir disso. Então, esse líder que vai exercer esses primeiros números, que é realmente mostrar a coisa acontecendo. Opa, agora peguei. E aí, queria compartilhar com vocês aqui, indo bem direto ao ponto, 5 aspectos chaves dessa liderança na fazenda. E quando eu falo de liderança, não é só o dono, pode ser um capataz. O capataz é líder, não é? Encarregado de máquina é líder. Um chefe de lavoura é líder, concordam comigo? Então, a fazenda é sempre reflexo do líder, né? Como foi colocado aqui, a Canda é a equipe, é quem faz, são vocês. E tem 2 tipos de profissional, não tem? O que faz e o que dá desculpa. E aí, esse aspecto da liderança, o primeiro deles é que essa liderança, e eu estou falando aqui das fazendas mais rentáveis, fomos lá e tiramos uma radiografia do líder. Esse líder tinha uma primeira característica, tinha dominância. O que é dominância? Ele atribuía a si a responsabilidade do sucesso. Se deu certo, ótimo, se deu errado, a culpa é só minha. Porque tem gente que sempre transfere a responsabilidade para os outros, não é? Nenhuma dessas fazendas que ganharam 3 vezes mais que a média tinha um líder que punha a culpa nos outros. Se deu errado, a culpa é minha. E é interessante, quando dava certo, ele olhava para a janela e procurava alguém. Deu certo, parabéns para você, meu veterinário, meu zootecnista, meu gerente, meu agrônomo. E quando dava errado, ele corria para o espelho. Então a primeira característica é uma liderança que atribui assim a responsabilidade, não põe a culpa no clima, não põe a culpa na política, não põe a culpa em nenhum outro elemento e assume o seguinte: a fazenda é sempre reflexo das minhas atitudes, das minhas ações e das minhas omissões. E se ele precisa ser amável, ele é amável. Se ele precisa ser duro, ele é duro. Vocês entendem o que eu quero dizer com dominância? Ele entender a hora que tem que ser feito. Então, a primeira característica é essa. A culpa é sempre só minha. Não estou dizendo que ele é um camarada que não compartilha a decisão. Ele compartilha a decisão e aquela coisa. Deu certo, a culpa é de vocês. Parabéns. Deu errado, a culpa é só minha. Perceberam o perfil? Quando dá certo, parabéns para todo mundo. Quando dá errado, a culpa é só minha, porque eu que decidi esse negócio, ou que eu que aprovei essa decisão. Então, assim, não tem líder nenhum que não atribui assim a responsabilidade. A segunda característica dessa liderança é a característica visão. Você pergunta como que a fazenda vai estar no que vem, ele sabe. Como vai estar daqui 3 anos, ele sabe. Ele entende de todos os processos. Ele sabe o que é um pasto bom, o que é um pasto médio, o que é um pasto ruim. Ele sabe quem que é um boi bom, o que é um boi do meio e o que é um boi do fundo. Ele entende que ele precisa ter na visão dele o acompanhamento se ele está gastando ou está faturando aquilo que ele tinha programado para faturar e assim por diante. Então, a característica mais importante de uma liderança, ele poder ver à frente do tempo dele, concorda ou não é? Porque liderar não é mostrar o caminho e criar condição para ele ser percorrido. Liderar é falar o seguinte:
Daqui 3 anos, nós vamos estar colhendo 75 sacos de soja. Daqui 3 anos, nós vamos estar matando o boi com 2 anos e 23 arroba. Daqui 3 anos, nós vamos estar conseguindo desmamar, ou pelo menos entorar as novilhas aos 14 meses, metade delas, e ter uma taxa de desmame de aproximadamente ou superior a 78%. Porque não tem como ter lucro na atividade pecuária se não tiver pelo menos 78% de taxa de desmame. O que é a taxa de desmame? É o que desmamou pelo que entrou em monta lá atrás. Se uma empresa de ônibus que faz a rota, por exemplo, a Damantina Prudente, sempre tiver com o ônibus vazio, essa empresa vai conseguir progredir? Não. Ela precisa ter todos os assentos ocupados, não é? Do mesmo jeito, no caso da cria, por exemplo, os assentos ocupados é superior a 78%. Esse é o ponto central. Então, eficiência operacional é importante. Isso tem que estar aqui na visão desse líder. Então, a pessoa assume a responsabilidade e fala, nós queremos chegar lá. Nem sempre ele sabe onde ele quer ir, mas ele se cerca de quem pode ajudar a tomar essa decisão. É ou não é? Eu não sei, eu ligo para um veterinário, eu ligo para a Candaí, o que nós vamos fazer? Qual que é a tua opinião? É claro que a decisão é sempre da liderança, mas ele pode coletar a opinião de como que ele vai fazer. Tamo junto, pessoal? Tranquilo, pá, como diriam, não é assim que falam no Paraguai? Naipor e problema? Então, beleza, vamos lá. A terceira característica dessa turma que é mais ganhadora de dinheiro, a bola não fica parada no pé deles. O que eu quero dizer com isso? Se é para fazer, faz. Sabe gente que faz, que transforma? Nós usamos aí a borboleta por causa da transformação. Essas fazendas hoje são quase irreconhecíveis em relação à mesma fazenda 5 anos atrás. Consegue imaginar? Você chega na fazenda hoje, não tem nada a ver com o que era 5 anos atrás. Por quê? Porque o que foi combinado fazer foi feito. Porque não adianta ter iniciativa, tem que ter determinativa, não é? Não adianta abrir um monte de frente. Ao longo desses 20 anos trabalhando com pecuária, sabe uma das coisas que a gente não abre mão? Colocar no máximo 3 mudanças por ano na fazenda. Fala, Antônio, você fala que tem que transformar, mas você coloca no máximo 3 mudanças por ano na fazenda? Por que vocês imaginam que a gente coloca no máximo 3 grandes mudanças por ano na fazenda? Porque mais que isso é muito difícil. Se forem 2 é mais fácil, se for uma mais fácil ainda. Agora pensa comigo. Pecuária é plurianual, é ou não é? Eu compro o bezerro hoje, vou matar o boi gordo depois. Eu insemino a vaca hoje, até parir, até desmamar, são quase 2 anos, então chama plurianual. E é multifatorial. Por que multifatorial? Choveu mais muda, choveu menos muda, é ou não é? Isso quer dizer que é multifatorial. Bom, eu preciso ser alguém que leve a transformação, a fazenda tem que mudar. Então eu preciso estar buscando executar o projeto. Se eu abrir muitos projetos, eu não fecho. Agora pensa comigo, se eu definir 3 grandes mudanças, e uma fazenda muda completamente em 4 anos, porque menos de 4 anos é muito difícil fazer uma mudança muito profunda, porque eu não tenho caixa para mudar tanto assim, não é? Concorda comigo? Então, a mudança ela é gradativa. Se eu estabeleço 3 grandes mudanças, como, por exemplo, vou acertar essa parte da infraestrutura é para esse ano, essa parte do manejo é para esse ano, e essa parte de equipe é para esse ano. Em 4 anos, que a gente coloca que a plurianualidade da pecuária, a fazenda passou por 12 grandes transformações. E 12 é muito ou é pouco? Mudou tudo, é ou não é? Então, o grande papel dessa liderança é definir o que vai ser transformado, o que vai mudar. Porque antigamente, se o boi ganhasse 400 gramas, dava lucro, hoje não dá mais. Antigamente, se você tivesse 70% de prenhez, tinha lucro, hoje não tem mais. Antigamente, se eu desmamasse um bezerro com 180 quilos, eu tinha lucro. Hoje eu não tenho mais. E se eu for conversar, por exemplo, com o pessoal da indústria, o pessoal fala, antigamente era diferente. Eu tive que mudar um monte de coisa para a minha indústria continuar funcionando. Mudou ou não mudou o processo industrial da canda, por exemplo? A canda de hoje é a mesma canda de 5 anos atrás? Se a canda de hoje fosse igual à canda de 5 anos atrás, ela seria o que ela era hoje? Que ela é hoje? De jeito nenhum. Então nós temos que acostumar que a única certeza da vida é que as coisas mudam, e a pecuária muda conforme as outras coisas mudam. Então, caiu na minha mão, a coisa acontece. Isso é chamado capacidade de transformação. Lembra dos 2 tipos de profissional que nós temos? O que faz e o que dá desculpa. Essa liderança das fazendas top rentáveis faz. A 4ª característica dessas fazendas, a gente chama a característica de conexão. Por isso esse símbolozinho do Bluetooth. Né? Por que conexão? O líder
consegue estar em cima de tudo 24 horas por dia? Hein, gente? Ele consegue ver o bezerro enroscado no arame toda hora? Ele consegue ver se foi salgado? Ele consegue acertar? Ele está em cima de tudo 24 horas por dia? Ele consegue estar? Não. Se ele não consegue estar, ele precisa o quê? Conectar a pessoa àquela tarefa. Ou seja, quando ele conecta as pessoas à meta, conecta as pessoas à tarefa, ele constrói um time pequeno, mas um time de gente que faz. Porque não adianta encher de gente na fazenda. É melhor ter menos gente que faz do que ter muita gente mais ou menos. Acontece que nós temos uma cultura do bonzinho de confiança. É meio fraco, mas é bonzinho de confiança. Talvez isso não aconteça aqui no interior de São Paulo, mas Rondônia, Acre, Tocantins, Mato Grosso tem muito essa coisa do fraquinho de confiança. Para ter alta performance, eu tenho que ter alguém que entrega de confiança. Então, eu preciso conectar as pessoas a esse processo. Então, eu sou uma pessoa que não só dá ordem. Essa conexão, simplificando, é o seguinte: ela desperta no funcionário a vontade de fazer. Perceberam a diferença de eu mandar fazer e a diferença de despertar no funcionário a vontade de fazer? A turma que trabalha nessas fazendas, por exemplo, é tão conectada com o projeto, se o dono falar assim, estamos comprando uma fazenda lá no Amapá, vamos? E o cara fala, com o senhor eu vou. Entenderam que essa conexão dessa liderança que fala, com o senhor eu vou, no senhor eu confio? Esse é o processo. E por último, que é a bolinha, essas pessoas sempre querem o bem. Sempre querem mais, sempre querem fazer o melhor, tá certo? Então, essa é a primeira característica. Então, das 8 características das fazendas que mais ganham dinheiro, é a primeira que tem um líder que sabe o que quer da vida, quer o que sabe e faz a coisa acontecer. Estamos juntos, pessoal, na primeira característica aí dessas fazendas? Beleza? Se perguntar para eles qual vai ser o faturamento dos próximos 12 meses, eles respondem sem gaguejar. Se perguntar para eles qual vai ser a despesa dos próximos 12 meses, eles respondem sem gaguejar. Se perguntar para eles quantos boi vai matar esse mês no outro, ele vai responder sem gaguejar. Se perguntar para ele quais são as 3 prioridades do ano, ele responde sem gaguejar. Entenderam o papel? Beleza, vamos para a segunda característica aqui, quando a gente fala em liderança. Bom, aí não estou mais falando do dono ou do líder principal. Estou falando da equipe da fazenda. Se olha para a equipe da fazenda, aqui que a gente encontra uma turminha que faz. Sabe aquele povo que faz mesmo? Pouca gente treinada. E aí, sabe o que a gente percebeu na turminha que faz? É uma turma que tem o que a gente chama de autonomia. Se a fazenda tem gerente, o gerente da fazenda, ele nunca é soberano. Dono é soberano, é ou não é? Dono é o soberano, mas o gerente tem que ter autonomia. Ele que tem que definir o como. Aquele líder, ele não faz microgerenciamento. Ele não chega no curral e fala, não fecha a porteira com essa mão, fecha com essa aqui que é melhor. Nunca ele faz isso, porque assim vai dar bagunça. Então ele não se envolve. E aí, essa equipe que faz, equipe empoderada, é quando realmente aquela turma faz acontecer. Não adianta ter um dono, se esse dono não permear para essa equipe. Mas tudo bem, agora pergunta, mas Antônio, como que eu faço para ter uma equipe que faz? Vocês concordam que tem gente fraca? Tem ou não tem gente fraca no mundo? Talvez em São Paulo não tem, mas por aí tem gente fraca. Tem gente preguiçosa ou não tem? Tem gente mentirosa? Tem ladrãozinho? Agora eu pergunto para vocês, se eu tiver gente preguiçosa, gente mentirosa e ladrãozinho na minha fazenda, eu vou ter uma fazenda de alta performance? Não, vamos tirar os ladrãozinhos. Só gente mentirosa e gente preguiçosa. Vocês falaram que tem, né? É ou não é? Então, ou seja, eu não posso ter esse povo comigo, é ou não é? Mas tem gente séria? Tem gente trabalhadora? E aí a gente começa a entender o seguinte, quanto mais sério, mais trabalhador, essa pessoa, ela é uma pessoa que mais debate a ideia, é ou não é? Que dá mais ideia, mais discorda, concorda comigo? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais vontade de fazer, se ela não concorda, ela vai realmente se posicionar, vai ou não vai? E o que é mais fácil na teoria? Eu mexer com alguém que é sangue quente, mais faz, ou alguém que é bonzinho, que fala assim para tudo e não faz nada nunca? O sangue quente é mais difícil, não é? Mas ele faz. Então, eu como líder, tenho que ser melhor ainda, porque quando ele discordar, eu vou ter que falar assim, então, qual que é a tua ideia? Porque a questão não é que se vale a minha ideia ou se vale a tua. A questão é a seguinte, nós temos que matar 36 boi até outubro pesando 20 arroba.
gastando esse tanto que está programado. O que você pretende fazer então? Perceberam o papel da liderança com cara sangue no olho? E aí, para eu montar uma equipe dessa, eu preciso empoderar, porque é o seguinte, o empoderamento, o que é empoderamento? É você colocar na mão dele a capacidade de decisão, aumenta muito o engajamento com o projeto. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês sobre essa história aqui de empoderamento. Determinado dia eu estava numa consultoria em Sinop, e aí chegou o dono da fazenda, então estava eu na reunião, gerente de pecuária, agente de agricultura, diretor, toda a turma da fazenda numa reunião lá de planejamento. Aí o dono da fazenda chegou e falou assim, vou falar só uma coisa para vocês. Você é pago para fazer, você não é pago para pensar. Porque nós contratamos esse cara, e apontou para mim, para pensar. Então, ele pensa e vocês fazem. Eu quase morri do coração quando aconteceu isso. Se eu penso e eles fazem, se dá errado, é culpa de quem? Fiz o que você me mandou, é ou não é? Falei que deu errado, né? Não tem assim? Vou fazer só para o senhor ver que vai dar errado. Naquele momento eu já parei a reunião e eu falei assim, licença pessoal. Cheguei para o dono e falei, senhor, me desculpa, mas o senhor acabou de matar o projeto. Eu penso, eles fazem, qual a chance de dar certo agora? Nós estamos com um gerente, com um diretor, com um cara de pecuária. Pode parar, vamos voltar. Vamos voltar e falar assim, o senhor pode se retratar. A decisão é tomada e executada por eles. Porque a opinião deles tem que valer. E vou falar que esse negócio foi um efeito colateral enorme. Vou contar uma outra história do mesmo nível. Estava com o dono da fazenda e ele chamou o gerente. Chegou para o gerente, olhou bem para o olho do gerente e falou assim, que era encarregado, na verdade, era um capataz um pouco acima. Ele falou assim, quando eu contratei você, Tião, eu contratei você do pescoço para baixo ou contratei você inteiro? Ué, o senhor me contratou inteiro. Eu falei, eu contratei principalmente a sua cabeça. Ou seja, a tua opinião vale muito para mim. Qual que é a tua opinião? O que você acha que vai dar certo? Aí ele dava opinião. Então, eu concordo com a tua opinião, eu também acho que vai dar certo. Quantos por cento de chance nós temos disso funcionar? E olhava no olho do cara. Posso confiar em você? Está dada a liberdade. Qual que é o engajamento maior? Naquela que fala assim, a tua ideia é boa, realize, quantos por cento você acha que vai dar certo? Estou confiando em você. Ou naquela que você é pago para fazer, não é pago para pensar. Perceberam duas atitudes completamente diferentes da liderança em relação ao engajamento? E posso terminar essa história de empoderamento da seguinte forma. Determinado dia estava chegando em Vinhema, na hora que eu cheguei, abaixei o vidro do carro, o veterinário da fazenda falou assim, Antônio, deu certo. Eu falei, nossa, que legal que deu certo, e tentando ficar pensando assim, puta merda, o que será que deu certo, né? Falei, me conte mais, né? Me conte mais, que bom, estou feliz por você, eu sabia que ia dar certo, me conte mais, né? Daí ele veio contar que ele tinha... claro que daí na hora eu recapitulei, ele tinha sugerido um trato especial para as primíparas. E naquela reunião nós aprovamos a ideia dele. Quando aprovou a ideia dele, o que aconteceu com o engajamento dele para a ideia? Foi lá em cima. É claro que ele tinha autonomia, não tinha soberania. Então, e o projeto era comprar feno de sementeira, mudar a suplementação. O cara ia domingo na sementeira para tentar apartar os fardos de feno que tinha mais folha, para poder dar para as primíparas, para poder aumentar a performance. E por quê? Por que ele fazia isso? Porque a ideia foi dele, porque era o dele que estava na reta, porque ele foi empoderado para isso. Estão percebendo o papel dessa liderança? Esses líderes conseguem entender. E quando vem uma ideia ruim, porque às vezes vem ideia ruim, não vem? Se vem ideia ruim, você devolve com o quê? Com uma pergunta, é ou não é? Mas você acha mesmo que todas essas novilhas vão caber no 17? O ano passado eram quantas? 40. E deu, é 40. Então, quando vem uma ideia, que às vezes é uma ideia torta, você devolve com uma pergunta até acertar a ideia dele. Fala, seu burro, não dá para pôr no 17, não sabe? Perceberam a diferença de relacionamento aí em relação a empoderamento? E para eu poder ter tudo isso, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, toda região tem uma fazenda sonho de consumo da peãozada, tem ou não tem? Onde todo mundo tem o sonho de trabalhar na São João, na São Marcelo, na fazenda não sei o quê. Tem ou não tem, gente? Essa fazenda, que é o sonho, ou que é conhecida na região, quando ela precisa contratar, é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil, não é? Então ela atrai. Atrai tratorista, atrai peão, atrai capataz, atrai gente para trabalhar com ela. E quem atrai são as pessoas que estão lá, concordam comigo? E se eu atraio, eu consigo fazer seleção, é ou não é? Porque daí eu posso falar, converso com ele, eu converso com a esposa,
eu vejo os filhos, eu falo a regra da fazenda, porque eu conversei com 3 para contratar um. E às vezes você não consegue atrair, você está apertado de gente, e você chega assim, ô João, conhece alguém para trabalhar com nós? Falou, conheço, quem é? Meu primo. Mas é bom? Bom. Mas é bom mesmo? Ih, bom. Mas está parado? Está parado. Fura poço, faz cerca, tem 2 meninos que ajudam. Contratado. Aí chega o camarada, onde a esposa dele já não é mais a mãe dos meninos, que tem a idade dos meninos. E essa mulher vai no curral vestida daquela forma inadequada, imaginam? Levar água para o tereré no dia da vacina, num retiro que só tem peão solteiro. Consegue imaginar a cena? Dos 2 meninos que ajudam, um é ladrãozinho e o outro tem problema com droga. Percebeu o pepino? E aí vai, cheque de metas, empoderamento, lucro por hectareano, quilo desmamado por vaca exposta, aonde? Manejar em ponto de engorda, ponta da folha, layout de fazenda, aonde? Então eu preciso atrair para falar, olha, a regra da fazenda é essa, funciona assim, o dia da compra é assado, as casas são essa, o salário é esse, bonificação quando tem é essa, o senhor vai vir, depois a gente traz a mudança, né? Depois traz a mudança. Aí beleza, aí se eu consigo atrair, o que eu consigo? Selecionar. E aí eu vou buscar quem? Uma pessoa que tem o meu jeitão de trabalhar. Não precisa ser meu amigo. E normalmente aquelas pessoas mais agradáveis nem sempre são as pessoas que entregam mais. É ou não é? A gente chega em fazenda às vezes que o camarada fala assim, estou preocupado com fulano é meio fraco. Né? Aí você vai começar a medir resultado, o cara é top, mas a pessoa achou que ele era fraco porque que ele fala pouco, porque chega na hora do almoço ele não oferece almoço, porque antigamente fazia doce de leite e agora não faz mais doce de leite, e o camarada começa a avaliar a métrica que é outra. Mas a métrica é quilo desmamado por vaca exposta, a métrica é ganho de peso. Então eu tenho que ter gente que faz, para quê? Para eu poder treinar, como foi falado da Canda aqui, dar todo tipo de treinamento e manter esse cara. E como que eu mantenho uma equipe de alta performance? Alta performance, resumindo, uma equipe que faz o combinado, tá? Alta performance é que eu estou tratando de alguém que faz o combinado como nós combinamos. Então é que é mais galã falar equipe de alta performance, não é? Então assim, vamos falar. Então uma equipe que faz, uma equipe que deixa eu dormir tranquilo. Uma equipe que quando eu ligo e peço alguma coisa, eu sei que vai fazer. O jeito de manter essa equipe é criar alguma forma da pessoa perceber que amanhã ela vai estar melhor do que hoje. Vocês concordam que gente acima da média não aceita ficar igual estava ano passado? É ou não é? Então, eu preciso de alguma forma criar um modelo. A gente cria modelo de remuneração, a gente cria modelo de fazer com que ele conquiste espaço na fazenda, a gente cria modelo da fazenda ajudar filho a fazer colégio agrícola, a gente cria modelo para que ele perceba. Pode ser 2 funcionários, pode ser 200 funcionários. A gente atende fazenda de 1 funcionário a fazenda de 350 funcionários na fazenda. E essa coisa do líder perceber que a pessoa precisa, ano que vem, estar melhor do que está hoje. Enquanto a gente percebe que amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje, eu continuo. É ou não é? Se a gente parar e falar assim, ano que vem eu vou estar pior do que eu vou estar hoje, alguém quer ficar nessa empresa? Ninguém. Então, perceberam a segunda característica? É uma fazenda que tem gente que faz, porque atrás seleciona, treina e mantém. Tranquilo não mais? É fácil fazer isso, gente? É fácil ganhar dinheiro? Então acabou. É ou não é? Não, mas como é fácil emagrecer? Hein? Vixe, nossa, né? Então tá aí. Não tem nada de relevante na vida que seja fácil. É ou não é? Então, você quer mandar R$500 por hectare, taxa de 2%, meu amigo, tem que suar a camisa, é ou não é? E aí, eu vou precisar trabalhar desse jeito, né? Vamos lá, já falamos sobre isso aqui, né? Vamos lá para a terceira característica. Beleza, agora eu já percebi que tem um dono que fala assim, se der errado a culpa é minha, se der certo a culpa é dos 6, e daqui 10 anos nós vamos estar assim. Tem uma equipe com sangue no olho querendo fazer, porque o povo vai de fazer. Caiu no meu pé, eu vou fazer. Vem a terceira característica das fazendas. Está claro o que tem que ser feito. Como assim? Está clara a meta. A meta é clara. A meta de quantos bezerros no máximo pode morrer. A meta de qual ganho de peso na pesagem de fevereiro, de maio, de agosto, de novembro. Tem que pesar todo mundo? É claro que não. Mas eu não peso só para saber o peso. Eu peso para ver se está no peso que é para estar, para eu cumprir minha programação de abate. Concordam comigo? Eu não peso à toa.
Porque é o seguinte, um boi que vai morrer em fevereiro do ano que vem, tem que ter um peso hoje, já não é? Se ele tiver com 200 quilos hoje, não vai morrer em fevereiro do ano que vem. Então, nessa pesagem trimestral, que é fevereiro, maio, agosto, novembro, eu tenho uma meta para os machos, eu tenho uma meta para as fêmeas. No peso de maio, as bezerras que vão entrar em monte em novembro, tem que ter um peso. Se as bezerras as novilhas que vão entrar em monte em novembro, tiver em maio com 280 quilos, estou tranquilo. Mas se elas estiverem com 210 quilos em maio, vocês perceberam? Agora é bom eu saber, porque entre maio e novembro eu posso fazer alguma coisa. Então a meta é clara, tanto que a gente cria um mural, que a gente põe o nome galã de quadro de gestão à vista, mas é a mesma coisa que mural, mas quadro de gestão à vista é mais bonito, né, de falar, né? Onde tem o quê? Onde tem as metas. O que a gente espera de peso de desmama, quantos boi tem que morrer, qual que é o máximo de morte, para que as pessoas saibam se está indo bem ou se está indo mal. E aí sabe o que a gente faz ainda? Quando está indo mal, a gente vai lá e põe uma bolinha vermelha. Precisa ser um gênio da estatística que bolinha vermelha do lado de um número não é um bom sinal? Hein, pessoal? Se está tudo bem, é bolinha verde, se está mais ou menos, é bolinha amarela. E quando a turma vê bolinha verde, amarela e vermelha, alguém gosta de bolinha vermelha? Tanto que, assim, a frase mais inspiradora, nós temos um líder, um cliente nosso, que é um baita de um líder, mas ele é tímido. Ele é super tímido. Se eu chamar ele para vir aqui falar um bom dia, ele não vem. Ele não vem, porque ele é tímido. Mas é um camarada que quando ele não está em público, ele é impressionante como ele vai bem. E aí eu falei assim, o senhor tem que falar com o povo. Ele falou, mas Antônio, são 35 funcionários, eu não consigo... Eu falo, e com cada um eu falo bem, mas lá na frente falar com os 35 eu não consigo. Eu falei, mas fulano, você tem que ir lá, porque todo mundo te adora. É a hora de você falar assim. E foi o cara, até chegou uma hora e falou, tá bom, eu vou falar. Aí o cara foi lá na frente, tinha um palquinho pequenininho lá, que era na verdade no barracão da fazenda, ele subiu, falou assim, bolinha verde, moçada, né? E desceu, deu o recado, deu ou não deu? Bolinha verde, moçada, acabou, né? Então isso eu quero dizer com a importância da meta ser clara. Não tem como você avançar e conquistar algo se o gol não está claro. Qual que é o gol? Qual que é o gol de cada um de vocês? E é número simples. O gol não é percentual de custo fixo em relação à taxa, esquece. O gol é quantos animais vou matar, com qual peso. Quanto eu vou faturar, quanto eu vou gastar. Está entendendo o tema aqui do gol? O gol é esse, que é o gol da meta, que é a terceira característica que todo mundo tem, né? E essas metas, por exemplo, separa em meta reprodutiva, fertilidade, perda pré-parto, quantidade de bezerro desmamado, meta produtiva, ganho de peso, idade ou abate, peso de carcaça, meta operacional, e essa é a melhor de todas, é a combinação do que vai acontecer e do que aconteceu, a programação de tarefa, vou falar mais para frente, meta financeira, porque o negócio, eu estou falando aqui, o negócio tem que dar R$500 por hectare. Se eu tenho 500 hectares, quanto eu tenho que tirar por ano dessa fazenda? Hein, gente, me ajuda aí. Quero ganhar R$500 por hectare e tenho 500 hectares. Quantos mil quero ganhar por ano? 250 mil. Se eu posso ganhar 500 conto por boi, quantos boi eu tenho que matar? Meu lucro por boi é de R$500, correr tudo normal. Quero ganhar 250 mil. Quantos boi eu tenho que matar? 500 boi por ano. Se eu tenho que matar 500 boi por ano, quantos boi tem que ter na fazenda? 900 mil. É ou não é? Para matar os 500 por ano. Quanto maior o ganho de peso, menos boi tem que ter, porque Deus gira mais rápido, né? Quanto menor o ganho de peso, eu tenho que ter 1.500 para matar 500, que é a média brasileira. Mas aqui nós queremos ter 800 para matar 500, que é o que eu acredito que nós temos que ter aqui. Estamos juntos? Eu não estou falando em ganho de peso da fase 1, estou falando em quantos boi tem que matar. É por aí que a coisa vai. E para terminar, meta comportamental. O que é meta comportamental? Saber se o povo não está bebendo muito, né? Não está bebendo muito, né? Se o povo não está mexendo com a esposa dos outros, se o povo está usando uniforme, se não está tendo muita língua pretice, porque toda fazenda tem uma língua preta, tem ou não tem língua preta? Língua preta é fofoca. Aí você fica atento se o povo está meio equilibrado, né? Você não está problema de comportamento. Mas isso não acontece em São Paulo, tá, gente? Fiquem tranquilos, entendeu? Aí, agora é mais rápido para o povo não me matar aqui, estou chegando ao final. Aí vem, se tivesse um pulo do gato, alguém ia falar assim, Antônio, tudo bem. Você tem um slide para falar. Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato chama programação semanal. Se você quiser esquecer tudo que eu falei até aqui, pode esquecer, não tem problema. Mas não esquece
que uma fazenda funciona em 53 semanas e toda fazenda, de um funcionário a 250 funcionários, precisa ter programação semanal de atividade. Você pisca o olho e passou uma semana, não é? Depois passou um mês, daí passou um ano, aí começa a acumular serviço, o serviço não foi feito. Pecuária, agricultura, excelência operacional, tem que acontecer. Então, tem uma perguntinha que vocês têm que riscar sempre do dicionário ou riscar do nosso discurso aí. Vou tentar apertar mais forte, vamos ver se passa. Você pode dar uma... Opa, estou mirando para o lado errado, né? O negócio está ali. Também não está funcionando. É aqui que eu tenho que mirar para vocês mesmo? Dá uma passadinha só para embalar, ver se vai. Mais um, vamos ver. Pode ir. E aí, pode passar esses todos aí. Então, eu tenho uma programação do ano. Lembra das 3 coisas que tem que mudar do ano? Essa programação do ano eu distribuo no trimestre, a do trimestre no mês e do mês na semana. Beleza, obrigado, voltou, embalou aqui agora. Então, essa programação semanal é aquela condição, o que tem que acontecer de diferente na fazenda essa semana? O que tem de importante nessa semana? E aí, eu começo a gerenciar a minha equipe pelas entregas. Vocês concordam que se vocês parar para falar agora, a programação semanal, todo mundo monta ou não monta a programação semanal? O que tem que acontecer essa semana? Vocês concordam comigo que dessa programação que você acha que vai acontecer, e quem planta acha, colhe o quê? Colhe quase. A programação semanal que você fizer agora, vai acontecer 100%? Hein, gente? Não. Só que se ela estiver anotada, vai pingar coisa para outra semana, não é? Mas daí você vai fazer. Então você gerencia uma programação semanal, sabe por quê? Que a gente percebeu que muitas vezes as pessoas não fazem. Não é porque elas não queriam fazer, é que elas não sabiam que era prioridade. E vocês que estão aqui hoje, que tem que dar prioridade do serviço. É ou não é? E a programação semanal é onde você dá prioridade do serviço. E quando você pega um papel, um celular, seja o que for, você coloca a programação semanal, você deixa de ligar para a fazenda e perguntar se está tudo bem. Se eu ligar para a fazenda e perguntar, está tudo bem, o que eles vão responder? Está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não. Ah, então tá bom. Qualquer coisa me liga. Você até manda para o WhatsApp, né? Agora não. Agora foi na palha da Canda, é o seguinte. Risca o negócio do tá tudo bem. Vou passar a me ajudar aí. Pode passar, por favor, aí para a gente ir. Né? Nunca perguntar se está tudo bem. Você vai pegar a programação semanal e falar assim, está tudo bem com você? Você pode até perguntar. Bom dia, pode falar, tá? Bom dia, seu João. O senhor está com a relação do nosso combinado da semana aí? Tô sim, senhor. Vamos olhar a relação. Partou as novilhas? O que deu a pesagem dos bezerros que a gente falou, combinou da desmama? O seu Natalino Cerqueiro chegou? Quantas lascas ele fincou? E aí eu começo a monitorar uma relação das atribuições. Porque o papel da liderança, o papel de vocês que estão lá, é mostrar o caminho, pedir as coisas e cobrar. Pedir, cobrar, pedir, cobrar. É ou não é? Nosso papel não é esse? Pedir, cobrar, pedir, cobrar, pedir, cobrar. Então, se eu combino com antecedência essa coisa do pedir e cobrar, a fazenda começa a caminhar melhor. Porque eu não sabia que era para fazer. Alguém já ouviu essa frase? Hein? Quem aqui nunca ouviu? Não sabia que era para fazer. O senhor não me avisou. Mas eu achei que não sei o quê. Óbvio não existe. Existe óbvio em fazenda? Não existe. Coxa descoberta, aquele tempo preto. O cara vai lá e coloca 4 bolsas de sal. Fala, não, meu amigo, vamos, óbvio não existe, a gente tem que estar atento. Bom, vamos lá e para a quinta característica. E essa eu vou passar rápido, apesar de ser muito importante. 100% do dinheiro é acompanhado, se eu gastei o que era para gastar e o seu faturei o que era para faturar. Se você quer saber se você tem gestão, fazer gestão é fazer tudo para bater meta. Fazer gestão é acompanhar se está acontecendo aquilo que você queria que acontecesse. Obrigatoriamente eu preciso montar meu fluxo de caixa. Nenhuma fazenda quebra por falta de patrimônio. A fazenda vale bastante dinheiro? Hein, gente? Por menor que ela seja. Pode ser um sítio, vale bastante dinheiro? Vale ou não vale? Em São Paulo. E a Damantina, vale bastante dinheiro? Vale. Então, o meu problema não é patrimônio, é? Meu problema é o quê? É dinheiro, é caixa. Concorda comigo? Meu problema é caixa. Eu tenho receita todo mês? Obrigatoriamente? Não. Tenho despesa todo mês? Sim. Então eu tenho um negócio que eu tenho, nem sempre eu tenho receita todo mês, mas eu sempre tenho despesa todo mês, é ou não é? Então eu preciso estar sempre premeditando quanto de dinheiro eu vou ter, que a gente chama isso de acompanhamento de fluxo de caixa.
Quanto que eu vou faturar, quanto que eu vou gastar. Porque às vezes a gente se sente meio rico quando mata os boi. E não faz a programação de acompanhamento futuro. Até quando eu vou ter esse dinheiro? E com isso eu falo, opa, meu caixa está legal, vou antecipar a compra, vou ligar para a Canda, vou fazer alguma coisa que eu vou acertei meu caixa. Que o melhor remédio para um pecuarista dormir, na verdade são 2 remédios para o pecuarista dormir. Um é conhecer o caixa, é ou não é? Ter dinheiro. E o segundo é ter comida na fazenda. Quem tem dinheiro e tem comida, dorme em paz. É melhor que remédio para dormir, é ou não é? Se eu tenho dinheiro no caixa e tenho comida guardada, meu amigo, aí eu posso dormir bem. Agora, se eu não tenho caixa nem comida, aí é adrenalina, né? É ou não é? Eu gosto de viver perigosamente, não é assim? Negócio não é assim, meu. Então eu preciso sempre olhar meu caixa. Quem manda em casa é mulher, quem manda na fazenda é fluxo de caixa. Ponto final. Né? Sem discussão. Né? Sem discussão. Né? Ah, e falando de mulher, vou contar uma história para vocês. As fazendas de mulher que nós acompanhamos, na média, dão mais dinheiro que as fazendas de homem. Só para contar uma historinha aí. Por quê? Porque elas são mais cumpridoras do planejamento, só por isso. Por quê? Porque quando dá certo, a culpa é sempre do veterinário dela, não sei o quê. Né? E quando dá errado, a culpa é dela. Né? Então tem essa coisa aí. Beleza, 6º ano seguido. Bom, vamos lá. Aí vem 6º item. E é o que muda tudo. Excelência na produção e colheita de capim. Quando eu falo colheita, não é para fazer silagem. Quando eu falo colheita, é o manejo dos boi que come ponta de capim, que maneja na altura certa, que entra na altura certa e sai na altura certa. Nada melhor que entrar na altura certa e sair na altura certa para ter alto ganho de peso, não é? Adianta eu plantar um mombaça depois de soja e demorar para fazer a cerca, e mombaça passar e eu pôr bezerro desmamado nesse mombaça? Vai ter performance? Então, eu tive excelência na produção, que eu plantei mombaça depois de lavoura de soja, mas tive excelência na colheita? Não, porque só virou entalo. E aí você perde a arquitetura da planta. E o animal vai estar 25 mil a 30 mil bocados num dia. Se você chega 10 horas da manhã, está todo mundo deitado porque já pastou, já está de bucho cheio, é um cenário. Você chega 11h30, está todo mundo andando na mesma direção com a boca baixa, essa fazenda está dando lucro? Precisa só... Você está vendo o que eu quero dizer assim? Você chega na fazenda, você olha as fezes, se está seca, se os animais estão pastejando, o animal está... O aspecto de sujo, aparecendo 2 costelas. Esse negócio está dando dinheiro? Hein, gente? Não, porque para dar dinheiro tem que superar meio quilo. Um animal que está com as fezes secas, está pastejando meio-dia, porque não teve como ele encher o bucho antes. O acesso de água está ruim, a água está atolando, ele está mostrando aqui nas patas que realmente estava atolando. A qualidade da água é péssima, ele vai ganhar meio quilo? Você tem animal de 400 quilos e de 280 no mesmo lote, vai ganhar meio quilo? Você não tem folha, vai ganhar meio quilo? Você não tem nutrição adequada, vai ganhar meio quilo? Então, no final das contas, o capricho, a excelência operacional é o que faz a diferença na produção e colheita de forragem. Acontece que normalmente nós temos mais gado do que a gente deveria ter. Acontece que em agosto, setembro, outubro, cabe 40% do que cabe em janeiro, fevereiro e março. É ou não é assim? Se isso sempre foi e sempre será, eu tenho que me planejar para isso. Então, essa característica de excelência na produção e colheita de forragem é chave. Você chega nas fazendas, a turma fala, produz e entende de pasto. Tanto que, olha esse número que legal aqui, as fazendas de prejuízo, os machos ganharam 440 gramas por dia, de média águas e secas. Olha esse número que é importante. A média das fazendas ganhou 512, e as fazendas top rentáveis, que ganharam mais dinheiro, o animal ganhou 552 gramas por dia, de média entre águas e secas. Então, esse número promove margem. Sabe por que esse número promove margem? Porque tem um negócio perigosíssimo em fazenda que chama custo fixo, concordam comigo? O que é custo fixo? É aquilo que eu vou gastar independente de quanto o animal está ganhando de peso. Mão de obra muda se ganhar menos peso? A administração muda? Imposto da incidente sobre a produção muda? Honorário do contador muda? Vocês estão percebendo que quanto menos ganhar de peso, mais tempo fica. E quanto mais tempo fica, mais caro fica o negócio. E o potencial que a gente mediu, as fazendas top mesmo, a turma já está mandando 880 gramas de média entre águas e secas.
Ou seja, se alguém consegue, é possível a gente conseguir. Você imagina pasto adumado nas águas, na seca, comendo na área de integração lavoura-pecuária, na braquiária ou na rosiziense, suplementada. Dá ou não dá? E daí na terminação, ainda terminação, ou em confinamento, ou em semi-confinamento. Dá ou não dá 880 gramas de média? Dá. E eu vou matar um boi com 20 meses de idade, com 19, 20 arrobas aí, né? Bom, e aí falando de pasto também, na cria, olha que interessante esse número, as fazendas do prejuízo, vou apontar aqui para a turma não quebrar o pescoço dessa vez lá. A turma do prejuízo teve 68,9% de desmame. É tudo que desmamou pelo que entrou em monta. Não é prenhez, estamos juntos aí, gente? Depois a fertilidade, tem perda pré-parto, não é? Tem morte de bezerro, é o que desmamou pelo que entrou em monta. 68 deu prejuízo, a média 70. A turma que ganha dinheiro é tudo acima de 75. Tanto que com 78 chegou no lucro máximo. Não precisa ser muito mais que 78. Até porque eu tenho que ter novilha entrando, eu tenho que matar vaca, porque eu tenho que trocar uma vaca de 430 quilos por uma novilha de 300. É ou não é? Para que ganhe peso. Mas eu não posso desmamar menos que 75. Ó, mais uma vez o capricho. E para acabar com os números agora, eu queria só falar desse o número aqui que é o ultimão deles. A média das fazendas desmamou 147 quilos de bezerro por vaca exposta. Para aí, Antônio, como assim? Vou repetir. As fazendas que tiveram prejuízo, que tem bezerro, desmamaram 147 quilos de bezerro por vaca exposta. Como que faz essa conta? Eu pego o total de macho vezes o quilo dos machos no dia do desmame, total de fêmea vezes o peso das fêmeas e descubro o total de quilo de bezerro que eu tive. Estamos juntos aí? Fácil, não é? Total de quilo de bezerro. Beleza, eu sei. Divido esse total de quilo pelas matrizes que entraram em monta quando eles foram concebidos, 20 meses atrás. Não é nessa monta agora, é na monta anterior. Aí eu pego o total de quilo de bezerro por vaca exposta. E esse número é muito poderoso, porque as rentáveis desmamam 168 quilos de bezerro. Ou seja, eu tenho que ter, vamos supor, 80% de desmame com 200 quilos de peso vivo para dar 160 quilos de bezerro por vaca exposta. E já tem fazenda desmamando, por isso que eu acredito que isso é mais revolucionário que drone, 224 quilos de bezerro por vaca exposta. Por quê? Porque hoje já tem fazenda desmamando bezerro mais pesado que 200, 220, 230. Hoje, antigamente falava em 200 quilos, você não acreditava. Hoje 300 já não é mais impossível, não é? Então você começa a ver esse cenário. Né? Então, beleza. E aí depois a gente vai recapitular rapidamente, né? E só para resumir isso aqui. Para eu aumentar R$100 de lucro por hectare, ou eu vendo arroba R$13 mais caro, ou eu gasto 5,40 a menos, ou 35 gramas a mais. O que é mais fácil, pessoal? Eu vender arroba R$13 mais caro, ou fazer que o animal ganhe 35 gramas a mais? 30. Então, onde está meu foco? Na história das 35 gramas. Né? Penúltima coisa. Essa turma que ganha dinheiro tem pavor de custo fixo, tem pavor de administração, tem pavor de ficar gastando muito com óleo diesel, tem pavor de tudo aquilo que não aumenta a lotação e não aumenta a GMD, que chama desembolso não incidente sobre a produção. Isso é uma perguntinha muito simples. Esse dinheiro que eu estou gastando vai aumentar meu ganho diário? Esse dinheiro que eu estou gastando vai aumentar meu quilo de bezerro por vaca exposta? Se a resposta é não, você tem que repensar. Tá? Tanto que, o que a gente quer? Gastar menos custo fixo. As fazendas do prejuízo gastam por reais cabeça mês, R$28 em mão de obra, administração, manutenção da fazenda, enquanto as fazendas rentáveis gastam R$16,70 de custo fixo, que é mão de obra, imposto, administração. Ou seja, não tem fazenda que chega a ganho de peso se o custo fixo for alto. Então nós temos que trabalhar enxuto. E trabalhar enxuto não é economizar na nutrição, na pastagem. Trabalhar enxuto é economizar em tudo aquilo que não interfere no ganho de peso. Estamos juntos? Então, eu preciso arrumar espaço no custo fixo para achar coisa para o custo variável, para aumentar o ganho de peso. Cada R$7 normalmente em nutrição, aumenta em 100 gramas o ganho de peso. 100 gramas é capaz de dobrar o lucro da fazenda, com R$7 cabeça mês em nutrição. Entenderam o que é custo fixo? Mão de obra, administração, imposto e manutenções das instalações não produtivas. O que significa isso? É tudo aquilo que eu tenho que gastar, mas eu quero gastar menos. O que eu quero? Qual que é o pulo do gato?
Eu quero gastar mais que 50% de tudo que eu gasto em pastagem e nutrição para que eu possa fazer uma arroba produzida barato, né? E por último, o que vem? Amanhã melhor do que hoje. É gente que comemora a conquista, mas não está satisfeito. Conversa com todos eles. A pessoa teve 2% ao mês, mas eu queria 2,1%. A pessoa ganhou 600 conto por boi, eu queria 630 conto por boi. A pessoa ganhou 800 reais por hectare, mas a gente podia bater 1.000, né, Antônio? Entenderam o que é buscar evolução constante? Ou seja, reconhece, comemora, mas nunca está plenamente satisfeita. Sempre quer mais, né? Isso é evolução constante que a gente vai buscando. E só recapitulando aí, gente, líder liderando, gerente e equipe fazendo, todo mundo com meta, cronograma de serviço, relação semanal, projeção de fluxo de caixa, produzir e colher pastagem em qualidade, não gastar com bobeira e querer sempre mais. E queria deixar uma mensagem para vocês aqui. Lembrando, essa apresentação, Edinho, depois pode passar para a turma, né? Fique à vontade. E terminando, passarinho que é bom, voa com gaiola e tudo. Vamos fazer acontecer. Muito obrigado, gente. Valeu.